contigo estarei. Preciso de ti, Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Deus, segura em minhas mãos, me envolva em seus braços, toca meu coração. Por toda a minha vida te louvarei, nos pensamentos meus te buscarei. Em ti é que eu encontro a paz que tanto espero e o amor que tanto quero, somente em ti encontrarei. Encontrarei. Alô, Demir. Bom dia. Bom dia, beleza? Nossa gratidão. Gratidão, gratidão. Toninho, querido, que alegria, viu? Você mais Oi, beijão no seu coração. Deus te abençoe, meu amor. Forte abraço aí. Forte abraço. A nossa gratidão a todos, sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Irmão Chico, povoado de Souza. Vamos, neste momento, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Que nesse momento as nossas vibrações positivas, esse nosso pensamento no bem, possa estar indo de encontro a Deus, a Jesus, e está levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Senhor, nós te agradecemos. Vamos pedir para que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, possa estar do lado da nossa irmã Mária Rodrigues, a intuindo para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento nos estudos da manhã de hoje, e do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da manhã de hoje. Que Deus nos abençoe. Mária, seja bem-vinda, nossa gratidão, seja bem-vinda. Obrigada. 1 hora para estar conversando conosco. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia. Bom dia. Encarnados, desencarnados. Bom dia a todos. Nós tentamos, meus queridos, melhorar a imagem, né, Ademir? Nós estamos aqui desde cedo para que vocês também pudessem ver. Talvez, Ademir, pudesse abaixar um pouquinho ali. Okay. Ali, ó. Porque aí eles vão ver aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Mais um pouquinho. Porque nós trabalhamos umas imagens tão bonitas. Gente, bom dia. Aqui tá, eu consigo ver normalmente. Eu estou no computador, não sei o pessoal que está no celular, mas aqui eu consigo ver bem, tanto você como o slide. Não, pode subir um pouquinho. Fica. Enquanto isso, a gente vai conversando. Não, subiu. Subiu um pouquinho. Peraí. Eu desliguei, olha aqui. Ai, com licença, tá, pessoal? Só um minutinho, por favor. Eu desliguei, liga aí. Não. Maiara, a gente queria passar a transmissão de slide, só que eu não consegui. Nós instalamos o WhatsApp dela e eu não dei conta.
Então, se for, só vou passar aqui no computador. Se quiser mandar, eu passo. Então, ela vai te mandar por e-mail. Pronto, vou abrir o e-mail aqui da Fezesden. Você tem o número da Maiara? Pode ser por WhatsApp também. Pois é, ela não conseguiu, foi pelo WhatsApp. Pode mandar pelo e-mail da fraternidade, eu estou com ele aberto aqui. Você consegue mandar por e-mail da fraternidade? O slide? Então, manda. Ela vai te mandar. Pronto. Ô, Tony, então canta mais uma música para nós. Toninho. Manda para ela, para Maiara. Você tem o telefone dela? Não, vou mandar para o e-mail dela. É. Opa. Vou deixar. Só um minutinho de calma, que vai dar tudo certo, e aí vocês vão ter a apresentação. Olha que está cuidado, cara. Qual que é o e-mail dela, tá? Tá. Qual que é o e-mail, Maiara? Vou digitar aqui do lado. Carregando ainda. Então deixa. Qual que é o e-mail dela? Qual que é seu e-mail, Maiara? Maiara, com Y, Maiara com Y. munizoliveira@gmail.com. Ok. Eu digitei aqui do lado. Toninho está cantando? Também. Certo. Pronto, agora vai. Pronto. Oi, Maiara, nossa gratidão. Pode começar aqui, que ela apresenta depois. Tá. Ok? Uhum. Então, Então, gente, que Deus nos abençoe. Muito bacana a tecnologia, mas nós estamos uma coça, tem hora, mas valeu, valeu. então posso sair. Esperando chegar, viu? Tá. Não, mas está tranquilo, ela já vai começar a falar. E aí, ela chegar, se apresenta para nós. Pode ir lá, falando. Essas coisas acontecem e Deus sabe de todas as coisas, né? Que Deus nos abençoe a todos. A pergunta que nós devemos fazer é se a gente sabe falar com Deus. Por quê? Porque essa pergunta, Guigui, mas que bobagem é essa? É claro que a gente sabe falar com Deus. O que acontece com a maioria de nós é que a gente sempre acha que Deus está muito longe. Vocês acreditam que tem pessoas que falam assim para mim, eu sou muito imperfeita, Deus não vai me ouvir. Ou então fala assim, eu não mereço que Deus... Ou então, algumas pessoas falam assim, Deus é muito ocupado, Deus tem coisas mais importantes para fazer do que ficar me ouvindo. Aqui, nada disso tem fundamento, meus queridos. Nada disso tem fundamento. Tem para a gente rezar por eles. Muito bem lembrado. Ô, Guigui, você vai lá no seu centro que você frequenta? Reza para mim? Claro.
Claro, eu vou rezar sim. Mas aqui, eu posso te dar uma sugestão? Eu vou rezar para você com muito carinho, com muito amor, mas faz oração para o seu anjo guarda, para fortalecer, né? Seu anjo guarda. O que nós temos que colocar dentro da nossa cabeça é que Deus não está longe, Deus não está distante. Deus está dentro, junto, perto de nós o tempo todo. Deus vira para cada um de nós e fala assim: você, minha filha amada, minha filha querida, o tempo todo, o tempo todo. Algumas pessoas falam assim: eu não preciso ficar pedindo nada a Deus, não. Que bobagem é essa? Deus sabe o que é que eu estou precisando. É claro que Deus sabe. Então, vamos fazer uma analogia aqui com a nossa vida, aqui na Terra. Eu tenho 3 filhas. Eu sei o que as minhas filhas precisam. Claro que eu sei o que cada uma das minhas filhas precisa. Mas se uma chegar para mim e me pedir, presta atenção, eu não vou atendê-la com mais brevidade, com mais esforço, com mais carinho. Então, se ela falar assim: mãe, é igual essa noite, mãe, reza comigo, pega na minha mão, ora comigo, eu vou sentar na cama e vou orar com ela. Ela está me pedindo, mas eu sei que todos os filhos precisam de oração, de prece. Entenderam como é que é? Então, a gente não pode pensar. E outra coisa, agrada muito ao coração de Deus ele saber que você precisa dele, que você confia nele, que você se entrega inteiramente para ele. Confiar em Deus não é acreditar em Deus, é se entregar para Deus. Vocês estão entendendo? Tem uma diferença muito grande isso. Tem essa certeza. Ter a certeza, a convicção, confiar, se entregar, porque acreditar, alguns de nós acreditam em juras de amor, acreditamos em Papai Noel, acreditamos em fadas, gnomos e doentes, que realmente eles existem, mas confiar é entregar. Então, a pergunta: quando quero falar com Deus? Não é? Quando eu quero falar com Deus, aonde quer que eu esteja, eu falo com Deus. Aonde quer que eu esteja. Eu não preciso esperar um altar, uma igreja, um templo. Eu não preciso esperar estar sozinha, silêncio. Não preciso esperar. Por quê? Porque Deus está dentro. Deus está adormecido dentro da minha alma? Não. Deus não está dormindo. Tem uma frase na Bíblia que fala: aquele que cuida de mim não dorme. Entendem? Então, nós precisamos primeiro, de termos o sentimento de pertencimento. Nós pertencemos a Deus, nós somos de Deus, e a gente não tem. Deve ser muito difícil, eu fico pensando, a pessoa que não se conecta com Deus, ela fica solta, que nem uma folha de palmeira, quando o vento dá, fica solta, para lá e para cá, porque ela não tem uma conexão com Deus. Nós temos que ter essa conexão com Deus, não é? Toque 2 vezes? Não. Pode Aqui, deixar toque 2 você... vezes para fixar, papapá, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, não, né? Está perfeito agora. Então, estamos, entendendo a questão de sabemos falar com Deus? Vou contar para vocês, não sei se eu já contei aqui, o que aconteceu comigo. Já aconteceu várias vezes comigo. Situações muito difíceis, e que se eu não chamasse Deus naquele instante, eu sucumbiria, eu não suportaria. Uma vez eu fui para uma fazenda com a minha companheira, ela estava fazendo um treinamento, acho que eu já contei isso aqui para vocês, né? Ela estava fazendo um treinamento, uma fazenda muito grande, e assim, eu comecei a perceber que eu não estava fazendo esse treinamento com ela. Eu não estava fazendo. Então, eu estava em um chalé. Você está mostrando o quê? E está tudo bem? Ai, que ótimo. Então,
De repente, eu comecei a sentir medo. Eu falei, gente do céu, misericórdia. E eu que estou sozinha aqui nesse lugar. Porque todas as pessoas que estavam hospedadas na fazenda estavam num grande galpão, bem, bem distante. E as pessoas que foram fazer este treinamento não levaram acompanhantes. Tem uma mensagem aqui. Toque 2 vezes para fixar as 3 pessoas. Como é que eu saio daqui? Pronto, saí. Então, não levaram acompanhantes. Então, eu comecei a pensar assim, Jesus amado, eu estou sozinha aqui. Um lugar escuro, ermo, vários chalés, vários apartamentos, mas um lugar descampado. Eu falei, ai, Senhor, eu comecei a orar, me proteja. Nisso, eu saio para apagar uma luz grande lá fora, tal, e vejo que tinha uma estrada atrás do chalé que eu estava. O que separava a estrada da região, da localidade que eu estava? Uma cerquinha. Eu pensei, pronto. A gente começa a pensar o quê? A gente só pensa besteira. Isso acontece com vocês? A gente não pensa coisa boa, não. Ah, vai descer um anjo aqui, uma carruagem de luz. Não, você não pensa. Você pensa, ai, Senhor, o carro vai parar. Ai, você só pensa coisa ruim. E eu comecei a ter pânico, medo, muito medo. Aí eu falei, então, Guigui, está na hora de orar. Aí peguei as minhas orações, orei, mas eu parava de orar, vinha de novo. Eu falei, não vai ter jeito, não. Vou ter que chamar o chefe mesmo. É o general, é o rei. E aí eu comecei a falar com Deus. Deus, pelo amor de Deus, o senhor vem cá, o senhor me ajuda. Presta atenção. Eu não vou ficar aqui até de madrugada, que estes treinamentos iam até tarde. Eu não vou ficar aqui com esse pânico, com esse pavor, sofrendo, angustiada, sem dormir, sem conseguir ler. Aí eu comecei a orar para Deus, a conversar com Deus, conversar. Deus, o Senhor me conhece, o Senhor me protege, manda esse batalhão de anjos aqui, porque eu estou com medo. Então, na hora que você conversa com Deus, você tem que ser sincera. Deus, eu não estou dando conta. Pega na minha mão, pelo amor de Deus, me ajuda, entende? Você não pode dar uma de, porque não estou com medo, eu confio, não. Se entrar em desespero, fica pior. Se entrar em desespero, fica pior. Olha, deixa eu contar para vocês. Foi como assim, pegar uma borracha, apagar. Como que eu fui me acalmando, mas essa história se repetiu outras noites. Ainda se repetiu mais 2 noites. Mas na 3ª noite, eu já fiquei lá sozinha e dei conta de fazer meus trabalhos, as minhas orações. Entende? Então, nós precisamos trazer Deus para a nossa frente. Põe ele sentado na sua frente e conversa com ele. Conversa. Normalmente com ele. E tem mais uma coisa interessante que eu quero contar para vocês, porque eu até então, eu não costumava pedir nada material para Deus, nada. Eu achava... Olha como é que a gente tem crenças limitantes, né, na vida. Eu pensava assim, não pode pedir nada material para Deus, porque você só pode pedir paz, sossego, saúde. Mas um dia desse eu quebrei, sabe? Essa minha ética. Por quê? Eu falei com Deus, estou com muita vergonha de pedir uma coisa para o Senhor, mas eu vou pedir porque eu estou precisando, eu estou necessitada, eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar. Você vai mandar seus amigos, seus anjos protetores, seu batalhão de anjos e vai me ajudar. Aí eu olhava assim, né, para o altar que eu tenho e falava, ai, que vergonha, ai, meu Deus, o Senhor me perdoa, que vergonha pedir isso para o Senhor. Mas eu vou pedir, pronto. Deus, eu tenho que alugar minha sala. Eu estou precisando de dinheiro, eu estou passando necessidade. O senhor, por favor, minha sala já tem 6 meses que não aluga, e o senhor me ajuda. Ai, Deus, não, que vergonha estar pedindo isso para o senhor. Mas aqui eu confio que o senhor vai me ajudar. E comecei a conversar com Deus todo dia antes de sair de casa. Deus, aqui, ó, você está lembrado, né? Aquilo que eu estou pedindo para o senhor, ó. O senhor me desculpa, me perdoa, é coisa material, mas eu preciso, porque também Deus sabe que a gente ajuda várias entidades, esse dinheiro também, né? Não é só para a gente. E aí já apareceram 2 pessoas. Então, essas coisas a gente tem que contar, não é? Na verdade? Porque Deus é Pai, nos ama. Deus não pune criatura alguma, porque Ele nos ama.
Acima de tudo, Ele nos ama. Não ficam pensando que Deus pune, que Deus castiga, porque quem castiga, quem nos castiga, somos nós mesmos, não é? Vamos dar uma olhada aqui nas imagens bonitas que a gente trouxe? É uma frase linda da Meimei, não é? Que ela fala, a oração nem sempre nos retira do sofrimento, é verdade, mas ela nos dá forças para suportar. Nos dá forças. Entende? Aquele sofrimento, aquele perrengue que nós temos que passar, nós vamos passar. Porque está na nossa programação, da nossa reencarnação, está nas nossas provações, né? Nas nossas expiações. Nós vamos passar, sim, alguns perrengues. Mas só que vai ser diferente. A gente vai ter forças. Entende? Nós não vamos sucumbir, nós vamos vencer aquele sofrimento com mais força, com mais coragem, com mais disposição do que se nós não tivéssemos orado. Vocês estão entendendo como é que é? É mais ou menos isso. Nós precisamos, sim, de entrar em conexão com Deus, orar, acalmar. Qual de vocês que falou isso, se desesperar é pior, se entrar no desespero? É verdade, que a nossa irmãzinha ali falou. Você sabe o que acontece? Vou contar para vocês. Quando a gente entra em desespero, por qualquer situação, se a gente entra em desespero, a gente perde a conexão com os amigos espirituais. Perde a conexão. Em qualquer circunstância que te acontecer, ou alguma surpresa ruim, ou a gente perdeu alguma coisa. A imaginação da mente fica... Então, os anjos do Senhor, os amigos espirituais, os protetores e mentores, querem te ajudar, mas não te alcançam por quê? Porque você abaixou o seu padrão vibracional. Entenderam? Não é que é o desespero? E quem vai entrar? Quem vai entrar na nossa cabeça, na nossa vibração, no nosso padrão vibracional, na hora que nós estivermos desesperados? Quem que vai entrar? Os adversários. Eles vão se aproveitar. Entende? Tanto que, quando a gente vai fazer uma prova, um concurso, uma prova, ou uma entrevista para emprego, não é? Se nós nos desesperarmos, nós vamos esquecer tudo que nós estudamos. E na hora da entrevista do emprego, nós vamos gaguejar, nós não vamos ter lucidez para poder falar, nós não vamos ter sabedoria, porque nós estamos desesperados. Vocês estão entendendo? Cai o padrão de vibrações. E aquilo que poderia ser fácil de ser resolvido, fácil, não vai ser fácil. Porque nós estamos dificultando, não é? Igual uma vez que bateram no meu carro. Primeiro pensamento, olha o que é confiar em Deus. Bateram no meu carro de manhã, quinta-feira, 8 horas da manhã, eu indo para o meu trabalho, uma reunião às 9 horas, apertadíssima. Primeiro pensamento, qual o recado que o senhor tem para mim? Deus está mandando algum recado para mim. Porque Deus não ia deixar isso acontecer comigo se não fosse para eu aprender alguma lição. Vocês estão entendendo, gente, o que é confiar em Deus? É ficar esperto. É ficar esperto. É não entrar naquilo que Emmanuel nos fala, nas muquerelas. Murmura, reclama, queixa e lamenta o tempo todo. Mas não abre espaço, não é? Um espaço vibracional para que os amigos espirituais ajudem. Você não dá chance de ninguém te ajudar, nem os desencarnados, nem os encarnados, porque você começa a falar palavrão, começa a ficar pé da vida, com Deus, com todo mundo, não é verdade? Começa a queixar, qualquer coisa errada que acontece com a gente, não é não? Qualquer coisa que não deu certo. Nós funcionamos muito bem quando tudo dá certo. Aí a gente é uma maravilha, uma bondade, uma belezura de pessoa. Mas você foi contrariado, não é não? Não é verdade? É ou não é? Qualquer contrariedade, aí você mostra quem você é, de verdade. Uma pessoa destemperada, desarmonizada, beirando a insanidade. Não é não, Ademir?
Nós temos que ter muito cuidado com isso. E olha, tem mais. Deus nos experimenta muito. Ah, estou vendo a Guigui aí fazendo palestra, a Ademir, um tanto de gente aqui fazendo palestra. Eu quero ver. Vou mandar alguns testes, né? Marcela fazendo oração. Vou mandar alguns testes para ver se a pessoa está firme mesmo comigo, se está junto comigo. Então, vamos ficar espertos, não é? O que é estar em prece? Tudo que fazemos com amor é prece? Essas perguntas são para vocês pensarem. Tudo que a gente faz com amor é oração? É prece? A ação também é prece. Ok? Vamos pensar nisso. Deus escuta todas as orações de todas as religiões? Deus escuta? Podem refletir sobre isso. É necessário cultivar a oração para que ela se torne natural na nossa vida. É igual respirar. O que acontece conosco? Gente, estou puxando muita orelha hoje, né? Não estou puxando? Mas é porque nós todos precisamos, inclusive eu. Qual é o nosso hábito de oração? Vamos pensar aqui. Qual é o momento que a gente ora? Vamos pensar. A gente ora de manhã, não é? Não é verdade? A hora que acorda, de manhã. É ou não, pessoal? Não é verdade? De manhã. E depois, que horas que nós vamos orar de novo? Ó, só ao dormir. Nós ficamos o dia inteiro com a cabeça solta, passando tudo em conta pensamento, que nós sabemos que 50% dos pensamentos que passam pela nossa cabeça não é nosso. 50% não é nosso. Vocês sabem quantos pensamentos que a gente tem por dia? 90 mil pensamentos. 90 mil pensamentos. Destes 90 mil pensamentos que nós temos por dia, apenas são bons, saudáveis, do bem, 5 mil. 85 mil pensamentos que nós temos por dia não é de boa qualidade. Nós temos que melhorar o padrão do nosso pensar, vigiar mais o nosso pensamento. Compreenderam? Então, nós precisamos de orar também durante o dia. Fazer da nossa vida uma oração, não é? Você vai almoçar? Agradeça. Por que só os evangélicos, na hora que vão almoçar, fazem assim e agradecem a comida? Por que os católicos não, os espíritas não? Você sabia que quando a gente agradece o alimento, o organismo vai absorver 100% todas as substâncias saudáveis que o alimento tem, todas as vitaminas que o alimento tem. Quando a gente faz a oração, por quê? Vamos explicar por quê. Porque a doutrina espírita é matemática, é 2 mais 2. Tudo tem explicação. Por quê? Porque a oração vai criar um ambiente vibracional dentro de você e vai harmonizar as vísceras de forma que aquele líquido ácido que tem lá dentro do estômago, ele vai triturar e vai distribuir as vitaminas direitinho, com harmonia. Não vai ficar nada entalado, nada se misturado lá dentro. Então, a alimentação, o organismo vai absorver 100% dos nutrientes do alimento. Quando a gente faz uma oração pequenininha e agradece a Deus o alimento. Sim, querida, pode falar. Agradecer também de onde vem o alimento até chegar à nossa mesa. Eu tenho dinheiro, eu comprei, mas você não vê que lavador. O agricultor. Nossa, mãe. Muito bem. A Aide está falando aqui, olha que interessante. Muito bem, muito obrigada, viu, Aide? Ela está falando da necessidade também de agradecermos de onde que veio o alimento. E pensarmos com carinho, mandarmos uma vibração boa para os lavradores, né? A gente fica olhando o pessoal com as costas no sol, né? Capinando, plantando, colhendo. Não são em todas as grandes plantações que estão já modernizadas com equipamentos. Ainda em muitos lugares, né? Na maior parte, não é? Principalmente no nosso país, ainda é o homem
Ainda é o ser humano que vai lá, arar a terra, adubar, plantar. Então, nós temos que agradecer a Deus por essas pessoas também. E agradecer termos o alimento, que é o mais importante. Gente, a gente tem água. A gente tem água. Nós ainda temos água. E a gente não presta atenção e joga água fora e não aproveita a água para aguar a planta, para lavar terreiro. Não é não? Arturo, né? Ar puro. Ar puro. Ai, que delícia aqui, então, né? Aqui em Souza, uma delícia, né? O ar que a gente respira, nós temos muito que agradecer, não é? Mas nós vamos ver as preces de agradecimento. Vamos dar uma olhada aqui. O que é que nosso Senhor Jesus Cristo nos manda, nos orienta, nos auxilia? Faça a sua parte, que eu vos ajudarei. Nós estamos fazendo a nossa parte? Ajuda-te, que o céu te ajudará. O que mais? Pedir e dar-se-vos-á. Que tendes? Que fazer de especial? Tem 2023 anos, só pouco tempo, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo nos mandou essas orientações. E a gente fica com cara de paisagem olhando a vida, não toma tento, não toma tenência, não toma as rédeas do nosso destino, principalmente da nossa vida. A vida do outro, nós sabemos. De tudo a vida do outro. Principalmente celebridade, artistas, políticos. Mas e a nossa vida? E o nosso organismo? E esse templo maravilhoso, onde a nossa alma se assenta? Como é que está? Como é que estão as nossas ideias? A nossa evolução? O nosso crescimento espiritual? Como é que está? O que nós estamos bebendo? O que nós estamos sorvendo de bom? Não é? Quem nós estamos procurando? Com quem nós estamos convivendo? O que nós estamos lendo? O que nós estamos ouvindo? Isso tudo faz parte do nosso posicionamento de conexão com Deus. Não é? Então, vamos lá. Nosso Senhor Jesus Cristo bate ali a porta, não é? E nós até falamos sobre essas coisas todas, só para repetir. Batei e dá-se-vos-á, pedi e obtereis, brilha a vossa luz. Olha só, brilha a vossa luz. É ele que falou que nós temos luz, que nós temos claridade, vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Qual que é a diferença entre rezar e orar? Existe uma diferença. Vocês sabem? Qual que é a diferença entre rezar e orar? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Rezar é repetir palavras decoradas, muitas palavras escritas por outras pessoas. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, alguém fala assim, reza a Bíblia que no ano tal aconteceu isso e isso. As pessoas vão falar sobre contrato. O que reza o contrato? Reza o contrato, entenderam? Então, é diferente. Agora, o que é orar? Orar é se expressar, se manifestar através do pensamento, do seu pensamento e das suas palavras, das suas próprias palavras. Ok, então não posso pegar uma oração? Não pode. Tanto que eu trouxe orações aqui, eu posso depois colocar na fraternidade, né? Depois eu posso colocar. Posso colocar a oração, eu trouxe a oração da Virgem Maria Santíssima, eu já contei para vocês. Está ali na mesa, eu trouxe bastante orações, cada um leva, tanto que quiser, porque às vezes a gente não consegue, não é? Não consegue concatenar as ideias, aí você fala, deixa eu pegar essa oração aqui e falar em voz alta, que eu não estou conseguindo, Deus, falar o que eu sinto. Essa oração à Virgem Maria Santíssima é uma oração que a gente faz quando nós estamos doutrinando espíritos rebeldes, irmãos rebeldes, recalcitrantes. Quando a gente está numa reunião mediúnica, que chega aquela parte da desobsessão, de processos desobsessivos, e que tem pessoas que estão acompanhadas de espíritos muito coitados, muito infelizes, muito revoltosos, muito recalcitrantes, é incrível. Você faz a oração da Virgem Maria Santíssima, queridos, é como você abraçar aquele irmão. Eles ficam tão dóceis, tão dóceis. Então, a gente deve fazer para a gente também. Eu trouxe uma prece do Anjo Ismael, que é para a proteção do nosso país. Nosso país está passando por momentos muito delicados e nós precisamos de orar, né? Pelos nossos dirigentes, orar pelo nosso país.
Então, é isso, né? Falando em orações. Então, pegar orações para você lê-las em voz alta, em um momento que você quer ler mesmo, quer pensar, quer oferecer para alguma pessoa, é ótimo isso. Mas quando você quer falar com Deus, diretamente com Deus, num perrengue, numa situação difícil, fala com Deus. Compreenderam? Fala com Deus, fala com Jesus, fala com nossa Mãe Maria Santíssima. E nós temos vários padrinhos também, não temos? São Jorge, São Judas Tadeu, não é? Alguém aqui tem algum outro padrinho? Nossa Senhora das Graças, né? Nossa, São Francisco de Assis, não é? Então, trouxe aqui uma passagem da Bíblia muito interessante, que é quando Simão Pedro pergunta para Jesus assim. Ele pergunta assim: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Simão Pedro pergunta para Jesus. Aí Jesus fala: como não, Pedro? Como não? Não tenha dúvida. Todas as nossas orações são ouvidas. Queridos, prestem atenção. Todas. Nenhuma oração se perde. Nenhuma oração se perde. A Guigui perde sim. Vou contar para você. Uma amiga minha, o filho dela estava vindo de São Paulo de carro para BH. E aí a mãe dele, desde a hora que ele pegou o carro, lá em São Paulo, durante a viagem toda, ela ficou aqui em BH, com o terço, orando, pedindo para o filho dela, que estava vindo sozinho no carro de São Paulo para cá. Não foi uma viagem boa. Aí ela me contou o que aconteceu. Mas o que aconteceu antes do filho dela pegar o carro? Ele bebeu muito. Entendendo? Ele bebeu bebida alcoólica. Álcool combina com direção? Drogas combina com direção? Raiva, ódio, ressentimento, ira, nervosismo combina com direção? Mágoa, tristeza, depressão, vontade de morrer, combina com direção? Não combina. Mas então Deus não ouviu a prece dela? Deus ouviu. Mas ele, por estar alcoolizado, irresponsável, não é verdade? Irresponsável, passou por um acidente grave. Mas quem provocou? Quem que atraiu esse acidente? Ele atraiu. Entenderam? Mas a oração dela se perdeu? Não. A oração dela não se perdeu. A oração dela vai ficar, ou foi para outra pessoa, ou vai ficar esperando o momento de alcançá-lo, mas não se perde. Nenhuma oração se perde, de ninguém, absolutamente. Então, mas Senhor, aí Simão Pedro continua questionando com Jesus. Presta atenção no que ele fala. Mas Senhor, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão eu sou obrigado a pescar para sobreviver? Quando Levi ganha bom salário cobrando impostos? Ele não estava achando certo isso, não é? E ele continua ainda questionando a Jesus. Como explicar que Joana tenha servas na casa dela, enquanto a minha esposa é obrigada a plantar e cuidar da horta? Que absurdo! Presta atenção, Simão Pedro questionando a Jesus por que essas diferenças, né? Essa diferença toda. Enquanto um está trabalhando, né, igual a nossa irmã linda Aide falou, capinando, né, pegando peso pesado, outros estão, não é? Então, o que Jesus responde a Simão Pedro? Gente, olha que Jesus lindo. Vocês estão vendo aí de casa? Esse Jesus é muito lindo, gente. Eu ofereço para vocês, viu? Olha como é que ele é lindo. A gente sente uma coisa gostosa, né? Nós temos que ter, gente, fotos de Jesus conosco, de Jesus, de Nossa Senhora, para a gente olhar, impregnar nas nossas retinas, não é? A doçura do olhar deles,
não é? E a paz que eles nos transmitem, não é? Então, Jesus fala, a qual das duas cabe a responsabilidade maior? A tua mulher, que cultiva os legumes, para que vocês possam alimentar, ou a Joana, que tem algumas filhas sob a proteção dela, para cuidar, que tem essa responsabilidade. Reflexão, para a gente refletir, né? E Jesus fala mais. Precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus. E todos somos servidores de Deus. O Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho que nós precisamos e merecemos, não é? Tem mais. Todo trabalho honesto é de Deus, não é? É preciso santificar o nosso trabalho. Todo trabalho útil. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Se hoje pescas, amanhã você vai pregar o Evangelho. Então, também nós temos que ter paciência. Se estamos trabalhando duro hoje, vamos ter paciência que vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar livres, né, desses encargos, desses fardos, e vamos poder trabalhar com coisas mais leves, não é? Muitas vezes nós temos trabalhos pesados porque precisamos descarregar uma energia que está muito tensa dentro de nós mesmos. Então, às vezes, é preciso mesmo, né? Uma amiga minha estava reclamando muito que o marido dela estava muito ocioso. Aí arrumaram um terreno e fizeram um estacionamento. E quando ele estava muito ocioso, ele estava muito levadinho. E ela preocupada, porque o marido estava muito à toa, muito levado. Ok. Aí eu falei, não, calma, que Deus vai prover, daqui a pouco ele vai conseguir uma ocupação. Ok, fizeram um estacionamento, então o marido dela foi trabalhar no estacionamento. Passados meses, ela falou, nossa, eu estou com tanta pena do meu marido. Mas ele está trabalhando tanto. Coitado. Ele mal almoça. Eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que Deus deu ocupação para ele, porque viu que ele não tinha cabeça, maturidade para ter serviço leve, não é verdade? Então tem que trabalhar mesmo. Deus está ocupando as mãos dele, a cabeça dele, para que ele não caia em tentações, para que ele não fique tão levado, né? Entenderam? Mais ou menos isso aí que vocês ouviram. Aí, entendeu? Aí eu falei para ela, olha, louva a Deus, minha filha. Agradeça a Deus por ele estar com muito trabalho, mas ele está feliz. Entenderam? Às vezes, o nosso olhar de julgamento torna as coisas feias e pesadas, não. Mas você tem que ver, a pessoa que está vivendo aquilo, ela está feliz. Ela está bem. Entendeu? É o nosso olhar, não é? É o nosso olhar, porque nós julgamos muito. Madre Teresa fala uma coisa interessante, ela fala assim, são mais sagradas as mãos que ajudam, as mãos que trabalham, do que os lábios que oram. É verdade. Aí uma pessoa falou comigo assim, Gui, mas lá em casa nós rezamos o terço. Então, não é para rezar? Eu falei, mas é claro que tem que rezar. E pode continuar rezando, e faça o terço, e ora, e louva a Deus. Claro que tem que continuar rezando. Mas aqui, vamos pensar uma coisa aqui. Tem como a sua família, além de fazer o terço, dar uma cesta básica para algum, né, para algum lugar? Ajudar alguma família? Fazer alguma visita? Entenderam? Ajudar no lanche? Doar roupinhas para bebês, né, de mães carentes, entenderam? Não é só orar, pessoal, entende? Não é só orar. Nós temos que ter oração. O que é a oração? É orar com ação, entenderam? Vamos embora. Vamos ver aqui o que tem. As finalidades da prece, né? Nós fazemos preces para pedir, é o mais que a gente faz, não é? Fazemos para agradecer, não é? Agradecer quase nada. E para louvar também. Nós temos que louvar a Deus, a vida. A questão do agradecimento é que nós falamos aqui. Se você agradece tudo que você tem,
Se você agradece a vida, a saúde, os amigos, a família, os afetos, não é? As coisas materiais, se você agradece, só vai prosperar, não é? A tendência é você estar agradecendo, conectando com o universo, né? Sintonizando com a espiritualidade maior e as coisas só vão melhorando. A gratidão é isso. Por tudo, em tudo, dai graças a Deus. Vamos ver o contrário. Se você é uma pessoa que não agradece, e pelo contrário, resmunga, lamenta, queixa, o que vai acontecer? Vai minando. Porque o universo pensa assim, ela não está precisando de nada. Ela não está dando valor ao que ela tem. O que é reclamar? Reclamar 2 vezes. Você está clamando negativamente 2 vezes. Não é? Então, o próprio universo tira o que você tem. Então, vamos aprender. Agradecer, agradecer, agradecer. Não é? O tipo de prece, nós podemos fazer prece para nós, podemos fazer prece para os vivos, para aqueles que já estão, né, no 2º andar, estão do lado de lá, e devemos fazer mesmo as orações. Podemos fazer prece à distância, para quem está... Nós podemos fazer uma oração aqui para quem está lá no Japão. Olha que interessante. Lá no Japão. A pessoa vai receber as nossas vibrações e vai se sentir melhor. Podemos fazer prece coletiva, eu vou falar sobre isso. Eu quero só lembrar vocês que este livro aqui, ó, O Evangelho, segundo o Espiritismo. Este livro aqui, no capítulo 28 dele, tem uma coletânea de preces. Vocês não imaginam, não, vocês não acreditam. Aqui tem prece para tudo. Para inimigo, para amigo, para afeto, para desafeto, prece para quem morreu, para quem está morrendo, para quem suicidou, prece para uma coisa boa que você conseguiu, prece para você não ter conseguido uma coisa boa. Tem prece para tudo aqui. Não deixe de visitar capítulo 28, que é muito importante. Não deixe de ver. É muito, 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 muito importante. E esse recadinho aqui, olha, cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus pode te atender. Nós temos que ter muito cuidado. Fala, querido. Mas, tipo assim, às vezes a gente faz algum pedido e na hora a gente pensa que aquilo é o melhor para a gente. É. E a gente não é atendido, às vezes fica até frustrado, né? Muito entendido e tudo. Mas, às vezes, 20 anos depois, você vê que não é. É verdade o que ela está falando, é. Um tempão depois, você vê, nossa, ainda bem que Deus não atendeu. Aí a gente fica grata. É verdade. Então, acontece outras coisas diferentes. Ah. Você pediu, porque não era aquilo que Não você era, pediu. às vezes vem o contrário mesmo. Mas gostei muito da participação de vocês, é verdade. Mas muitas vezes você pede, né? Com coração, com toda a força da sua alma, e Deus fala, tá me pedindo muito, então deixa eu atender, né? Para ela também aprender, né? Aí, pronto, aí Deus te atende. Passado o tempo, você fala, misericórdia, Senhor. Onde que eu estava com a minha cabeça? Que eu fui pedir a Deus uma coisa dessas. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. E comigo foi um emprego. Eu pedi tanto, tanto, tanto. Eu fui tão teimosa, tão pirracenta com Deus. Deus me deu, ai, Senhor, e para sair depois. E a outra coisa também, quando você pede, sem você pedir a Deus assim, Deus, se for do meu merecimento, né? Se for para o meu bem, aí Deus manda. E depois, e quando você está vivenciando isto, que não é legal, você está perdendo outras oportunidades. Não é verdade? É igual namorado, marido, casamento. É um caso sério. Então, a gente pede assim, Deus, se for do meu merecimento, para a minha felicidade, né? Para o meu crescimento, o Senhor, por favor, me ajuda, me dá isso, né? Nós temos que saber pedir, não é verdade? Vamos dar uma olhada aqui. Que o William Shakespeare, eu gosto muito, viu, do William Shakespeare, porque eu e ele temos uma coisa em comum. Nós nascemos no dia 23 de abril. Algo muito bom em comum. Eu aprendi que sempre posso fazer uma prece por alguém quando eu não tenho forças para ajudar. Eu não tenho forças, eu não tenho nada material para poder ajudar aquela pessoa. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho a minha fé, não é verdade? Então, eu posso fazer uma prece para aquela pessoa. Muitas vezes, o que acontece?
No bairro que eu moro, tem uma quantidade de moradores de rua, de mendigos, que vocês não acreditam. Muito, muito, muito. E a gente não pode dar nada da nossa casa para nenhum deles, porque depois todos fazem fila e fica até perigoso. Bom, eu custei aprender isso nesse bairro que eu moro. O que eu passei a fazer? Eu passei a orar por todos. Por todos. Peço a Deus por todos que batem lá e que eu não atendo. Não pode atender. Olha que coisa mais esquisita, né? Não pode. Se você atende uma vez, acabou. Aí vem aquela multidão e fica lá batendo a campainha o tempo todo. Mas eu peço a Deus por eles. Se tem uma pessoa doente, enferma, está no CTI, na UTI, eu não posso visitar para fazer uma oração lá. Eu faço a oração da minha casa. Entenderam? Achei muito interessante isso que o Shakespeare fala. E deixa eu falar rapidinho. Outro dia eu estava em Betim, nós sentando lá fora, tem um banquinho lá no depósito, assim, a gente sentou para tomar uma fresca lá, né? Ficar, olha. Passou um rapaz alcoolizado, só com a roupa do corpo, pedindo que queria tomar um banho e trocar aquela roupa. Eu tinha a roupa para doar, que o Demi tinha me dado, estava lá no quartinho para mim, depois pedir, eu sei que hoje vai. Só que eu olhava para o santo, eu não tive condição de colocar ele para tomar um banho dentro da minha casa. Não sei se vocês de casa estão ouvindo, uma situação difícil que a ID passou, de uma pessoa alcoolizada pedindo para tomar um banho lá na casa dela. Tá, eu vou traduzindo aqui para o pessoal de casa não ficar boiando. Lá em casa, Reduz a história, lá em conta casa rápido. É uma comunidade. Então, quer Isso. dizer, se fosse eu sozinha, eu talvez colocaria. Pois é. E aí, o que acontece? Quando eu falei, só quer comida? Não. Eu já comi. Eu só quero tomar um banho. Eu quero um dinheiro para me tomar um café. Fui lá dentro, catei uns patinhos. Quando eu cheguei, ele tirou o boné, enjoelhou num cascalho e pediu para me fazer uma oração para ele. Maravilha. Bom, resumindo a história da ID, ela não pôde atendê-lo relativamente ao banho, mas ela deu um dinheirinho para ele fazer um lanche, tomar um café. Ele se ajoelhou e agradeceu e pediu para ela fazer uma oração para ele. É o que nós acabamos de aprender agora e você ilustrou muito bem. Muito obrigada. Viu, ID? Muito obrigada. Então, a prece torna o homem melhor? Sim. Sim. Porque fortalece o homem contra as tentações e ajuda a atrair os bons espíritos. Entenderam? Fortalece contra as tentações. Sim. A Bia levantou a mão. Hã? A Bia levantou a mão. Daqui não dá para eu ver, não. Pode falar, Bia. Tem como eu ouvir daqui? Como é que eu faço? Não. Eu Mas tive uma cadê? experiência próxima à dela. Uma pessoa também, assim, com uma aparência assim, questionável, né, dentro da limitação psíquica e até de fé da gente, me pediu um banho. Aí eu liguei para o meu sobrinho, ele veio com a caminhonete e levou ele até o posto e pagou o banho para ele. Ah, tem muitos lugares, não é? Tem abrigos, né? É mesmo, posto. É mesmo. Bem lembrado, viu, gente? Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada, né? É mesmo. É porque, às vezes, por dentro da sua casa, realmente a gente não pode. Não deve. Mas a gente pode criar alternativas, né? Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Não, só queria dividir o meu momento com vocês. Excelente. Muito bom. Você sabe onde que está o poder da prece? Está no nosso pensamento. Alguém poderia falar assim, o poder da prece está na fé. Mas não adianta nada. Você tem fé, mas não tem o pensamento firme. Não firma o pensamento na hora que você quer as coisas. Entende? Nós temos só 5 minutos, né, Ademir? Não. Mas como que a gente faz para firmar esse pensamento? É exercício. Olha a pergunta interessante da Estela. Como a gente faz para firmar o pensamento? Não é? Isso aí é na oração. É um exercício. Nós temos que
startar o gatilho do autodomínio, do autocontrole. Você tem que ter um domínio dos seus pensamentos, porque senão vai ter invasões na sua cabeça. Você falou agora há pouco sobre gratidão. Deixa eu só, daqui a pouco eu te respondo, deixa eu só centrar aqui na Eu Estela. acho que vai passar um pouquinho aí, porque demorou um pouco para conversar. Demorou bastante. Nós tem tanto material para a gente conversar. Querida. Tipo, interferência de É um exercício. É um exercício. Das primeiras vezes, talvez você não consiga, mas você vai exercitando. Aristóteles deixou para a gente uma pérola maravilhosa. A excelência a gente adquire com o exercício. Tudo a gente adquire. Você é uma excelente, vamos supor, oradora, por exemplo, leitora, lendo, né? Você vai aprender a amar amando. Você vai perdoar perdoando. Então, você vai ter firmeza do seu pensamento, firmando o pensamento. Mas também a gente pode pedir a Deus, Deus, aqui, presta atenção. Eu preciso fazer essa oração, só me ajuda aí, para que nada, não tenha interferências nenhuma, né, de espíritos que estejam me atrapalhando. Nós podemos pedir muito a Deus. Eu estou te falando isso, Estela, e eu estou focando em você, porque eu vivo isso que você está me perguntando. Eu tenho dificuldades também, e eu tenho muita interferência. Nós, os médiuns, nós temos as antenas parabólicas, né, muito abertas. A gente capta tudo, de tudo enquanto é lugar que a gente está. Fica aquele, né? Então, se nós não tivermos um autodomínio, um autocontrole, se a gente não startar esse gatilho do domínio, a gente não consegue. Você começa a rezar uma Ave Maria, daqui a pouco é um Pai Nosso, começa uma Salve Rainha, você não sabe como é que termina a Salve Rainha. Por isso que Jesus fala, vigiar e orar. Vigia primeiro, para depois orar. Sim, querido. Você ia falar alguma coisa? Sim? Pegando um gancho de Estela. Tudo que a gente fazer elaborar no contexto da busca da oração, da prece, ou de uma reza, acredito eu, no momento, a intenção. Aquela intenção, né? E automaticamente, com essa intenção, vem a palavra e o retorno dentro da sensibilidade humana mesmo, anímica, cognitiva, do próprio corpo, a gratidão. Então, por que a gente fala a intenção de um trabalho, não querer que seja um trabalho, mas se eu realmente mereço esse trabalho para me ajudar a desenvolver, porque a nossa dificuldade, ela vem mais para nos auxiliar no nosso desenvolvimento na humanidade. Então, tudo que a gente põe, um estudo, seja ele qual for, a intenção. Uma intenção. Nosso irmão está falando aqui, deixa eu contar para vocês de casa, sobre o poder da intenção. Poder. No budismo, tem 3 sentimentos que nós temos que aprender com eles e trabalhar. Primeiro é a intenção, que você disse. De todos os sentimentos do mundo, os budistas tiraram esses 3. Olha como é que a intenção é importante, e muito obrigada a você, viu? A intenção, a gratidão, que foi falado aqui, e outro sentimento muito importante, a resignação. Resignação com os desígnios de Deus. Nós não podemos nos revoltar, blasfemar contra Deus, nunca. Então, vamos pensar bem aqui. A intenção, Deus olha muito a nossa intenção. Aí vem o engraçadinho e fala assim, Guigui, como é que é? De boa intenção, o inferno está cheio, não é assim? Tem alguém que fala comigo assim. Mas aqui, esqueça isso, esqueça isso. Esqueça isso. Deus, ele valoriza muito a intenção. E eu te agradeço muito. Como é que é seu nome? Jefferson. Por quê? Nós estamos falando aqui sobre visitar alguém em um hospital, não é? Então, você amanheceu e pensou assim, teve a intenção, hoje eu vou visitar, né? Tal pessoa lá no hospital, prepara até um lanche. E tem aquela intenção mesmo de ir, já preparou tudo. Aí cai aquele pé d'água, aquela chuva torrencial, você não deu conta de ir, mas você teve a intenção de ajudar aquela pessoa, de levar sua presença, seu amor, seu beijo, seu carinho, seu calor, sua oração. Deus vai aproveitar.
Aquela pessoa lá no hospital vai receber tudo, como se você tivesse ido. Por isso que a intenção, muito obrigada mais uma vez, Jefferson, é muito importante. A intenção, a gratidão e a resignação. Qual que é o contrário da resignação? É a revolta. Uma pessoa revoltosa, revoltante e revoltada, ela cria ao derredor dela um ambiente hostil e que vai prejudicá-la, e vai atrapalhá-la e vai trazer para ela sérios aborrecimentos. Você queria falar? Essa intenção aí, já aconteceu comigo, que estava programado de auxiliar, e não teve como ir. Olha, tá Aí, vendo? quando eu dormi, eu tive lá tudo que eu pensei em fazer, eu fiz sem sono. Foi uma coisa assim. Como é que é seu nome? Cica. A Cica. Cica está contando aqui que ela teve a intenção, preparou tudo e não foi possível ir. À noite, ela deitou, dormiu, e o espírito dela foi realizar, não é? No asilo. Foi lá, fez tudo. Gente, Deus é grande, é Pai, é infinitamente misericordioso e bom. Nós temos que usar mais Deus em nossas vidas, porque Ele tudo vê, tudo resolve, não é? Então, o poder está no pensamento. Tenhamos o pensamento firme, forte, que aí nós vamos conseguir, né? Eu vou passar esses slides aqui mais rápido, mas primeiro quero contar essa história aqui, ó. A prece em comum ou coletiva tem uma ação mais poderosa. Vou contar rapidinho. Meu irmão estava internado no hospital, Desceira contou, no hospital novo que tem ali, grandão, como é que chama aquele hospital? Life Center. Ele teve uma trombose nas alças intestinais, ia fazer um procedimento cirúrgico, e estava lá internado, não tinha vaga ainda. Aí foi dando assim umas 6 e pouco, ele falou que sabe que era 6 e pouco, porque a janela estava aberta e estava escurecendo. E ele falou que deu uma claridade, e esse meu irmão, ele é cético. Agora, era nessa época. Depois aconteceu alguns eventos, ele passou a acreditar em Deus. Até então ele não acreditava. Não acreditava. Então, ele viu uma claridade entrando assim, forte no quarto, e ele pensou assim, é a morte. A minha irmã fala, né, Guigui fala, quando a gente vê a luz, né? Quando a gente vê a luz, está na hora, então deve ser essa luz. Aí ele falou que ficou quietinho assim, pensando, vamos ver o que é morrer. Guigui fala, né, que a gente morre, vê todo mundo, tal. Aí ele ficou lá quietinho, e vê aquela claridade, e ele sentiu assim que ele estava se erguendo o corpo, assim, levitando, e ficou quietinho, ele falou que sentiu uma sensação maravilhosa, que ele nunca sentiu uma sensação de uma felicidade, um bem-estar tão grande, mas ele ficou quietinho, porque para ele aquilo, ele já estava partindo, o negócio deu errado lá dentro da barriguinha dele e tudo. Nisso a porta abre, o médico entra e falou ele, que carinha animada é essa? Não adianta fingir que você não está com dor, não, que nós estamos sabendo que você está com muita dor e você vai entrar na faca agora, você vai ser operado. Aí ele, mas doutor, mas parece que eu estou flutuando, eu não morri, não? Que isso, doutor Rodrigues? Calma, o senhor está muito bem, o senhor está ótimo, vamos lá, que surgiu a vaga, o senhor vai ser operado agora. Aí eles foram para uma sala, fizeram uma radioscopia, né? Aqueles exames todos, não tinha mais o trombo, não tinha. Aí nós vamos saber por quê. Às 6 horas, a esposa dele chamou todo mundo que estava, parente, amigo, estranho, quem estava visitando outras pessoas, chamou, era muito católica, muito fervorosa, com Nossa Senhora, e chamou todas as pessoas que estavam ali, no pátio, aquele pátio enorme ali do Life Center, e chamou para ficar junto, fazer uma oração para ele. Gente, olha que espetáculo. E as pessoas aqueceram, concordaram, fizeram a oração para ele. Eles deram as mãos, ela fez uma oração para Nossa Senhora, fez Pai Nosso, e pediu a Deus misericórdia, se pudesse ajudá-lo, né, naquele momento, para que não fosse preciso fazer uma cirurgia tão grave, que inclusive poderia ser fatal, porque ele tem uma missão muito bonita nessa região que ele trabalha, ele é médico generalista, ajuda todo mundo, então eu creio também que ele teve merecimento. Os médicos não acharam nada. Não acharam nada. Ele não precisou nem de fazer a cirurgia depois. Isso é o quê? É a força da prece coletiva, da prece em conjunto. Nós temos muitas mais histórias
para poder contar. Mas não vai dar tempo, né, de contar. Outro dia a gente conta aqui essas histórias, pesquisas, né, em hospitais, passes que são levados em hospitais que curam, né? Deixa eu só passar aqui rapidinho. Vamos dar uma olhada aqui o que nosso Senhor Jesus Cristo, né, nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. O poder da prece, isso está lá no Evangelho, no capítulo 27. O poder da prece está no pensamento. E não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento que é feito. Pode-se, pois, orar em qualquer lugar, a sós ou em conjunto. Eu faço uma analogia, viu, Estela, da questão do pensamento ao leite materno. A mamãe que está amamentando, ela tem dentro dela o néctar para a filhinha, no seu caso, né? Ela tem o tônus vital, ela tem o leite. Aonde quer que ela vai com o filhinho, ela vai poder amamentar o filhinho. Entenderam? E conosco também é assim. Nós temos dentro de nós, na nossa cabeça, a força do pensamento. O nosso pensamento, a nossa oração, ela é levada ao alto através de um éter no qual nós todos estamos mergulhados, que é o quê? Fluido cósmico universal. Assim como o ar é o veículo do som, não é verdade? O som reverbera. Certamente tem algumas pessoas por aí me ouvindo falar, porque o ar é que está levando. Mas a oração é levada ao alto por este fluido cósmico universal, o FCU. É bom vocês estudarem sobre isso, que aí a gente vai cristalizando, fortalecendo mais e mais a nossa fé. Compreenderam? Então, por isso que a nossa prece, nós podemos fazê-la sempre. Não vamos ficar orando só de manhã e à noite, não, gente. Vamos orar o dia todo. Horas boas para orar. Ao meio-dia, não é? Às 3 horas da tarde, que dizem que tem troca de plantão no céu. 6 horas, hora de ângelos. Isso aqui é a hora mais linda, né? Que é a hora de todas as igrejas batem os sinos, né? Tem algumas rádios que tocam Ave Maria. É uma hora que está todo mundo numa vibração maravilhosa. Outro horário também, 8 horas da noite, que são aquelas correntes de orações para as pessoas que estão doentes, né? Madrugada também, né? Olha, eu nem quis falar na madrugada, sabe por quê? Porque tem gente que já não dorme e vai acordar para poder orar. Mas vocês não imaginam os trabalhos que as caravanas de luz do Senhor fazem durante a madrugada, cruzando os espaços, auxiliando os mais necessitados. Às 3 horas da manhã. Mas não vamos falar de madrugada aqui, não? Vamos encerrar isso aqui que eu expliquei para vocês, sobre a fé, né? A fé também é o combustível. É o combustível, a fé, não é? Que possibilita a espiritualidade cuidar de nós. Não adianta nada nós orarmos, mas a gente não tem fé. Ah, será? Será que vai dar certo? Ah, eu vou fazer oração, mas será que Deus vai ouvir? Pronto, não precisa nem de fazer mais. Eu fico nisso, essa bipolaridade. Não pode. Vai dar certo. Não vai dar certo. Vai, em nome de Deus. Agora, também, por outro lado, se não der certo, não tinha que ser. Porque Deus não dorme, né? Quando eu tive ela, eu estava em tratamento, né? Eu dei um câncer. O médico não pode arrumar filho, não pode. E ela veio. E essa beleza. Aí, na hora de amamentar, os médicos, a gente não sabe, porque eu só tenho um peito. Não sei como é que vai ser. Talvez você não vai poder amamentar. Eu disse, não, vou, doutor. Olha, dar leite com um peito só, vou amamentar assim. E deu certo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ah, isso aqui eu quero que vocês vejam. As crianças orando. Olha que coisa mais linda. Deixa eu descer o outro. Aqui. Tá dando para vocês verem que tem um cachorro aqui? Aqui, ó. Cãozinho, né, orando. Isso aqui aconteceu como? Só um momentinho. Aconteceu assim. André Luiz estava fazendo aquelas excursões, né? Pela erradicidade entre as colônias, com o Alexandre. E aí ele viu uns jatos lindos de luzes
brilhantes, fosforescentes, chegando assim, cruzando perto deles. Aí o André Luiz pergunta para o Alexandre assim, isso são o quê? São cometas, né? São astros que estão vindo da Terra? O que é isso? Essa luminosidade aqui no espaço iluminou tudo. Aí o Alexandre falou, não, isso é a oração das crianças. Até arrepio de emoção. Os pais, demais, muito. Os pais têm uma responsabilidade muito grande de já, desde pequenininho, ensinar as crianças a orar, colocar as mãos, orar para o Papai do Céu, para a Mamãe do Céu. Isso é muito importante, porque Deus ouve. Você quer uma coisa, pede uma criança para orar para você. Porque a pureza do coração, né, é muito grande. Pois não, Estamos comentando. Janaína, é só uma coisa que eu acredito. Então, você tem que fazer, clicar assim, como você diz, insiste. Tem a intenção de que é melhor buscar a Deus, a Jesus, a Francisco, a Mãe Maria e Suzane para agora. Porque, igual o ministro Agri iniciou, acho que é 20%, 50% são influenciados. Influenciado. É um irmãozinho tentando influenciar, sempre buscar o alto. Isso deu o tempo todo. O Jefferson está falando aqui, essa questão mesmo, que a gente tem que ser, né, Jefferson, bastante vigilante, por causa daquela questão dos pensamentos que não são nossos, e a gente, quer queira, quer não, fica com a cabeça mesmo aberta, né? Vamos dar uma olhada nisso aqui para a gente poder encerrar. Nossa, mãe. Mas aqui, prometo, é o último. É muito interessante isso aqui. Nem sempre, presta atenção, vou falar aqui para vocês. Nem sempre o socorro do alto vem em forma de manjar celeste. Nem sempre. Então, nós estamos conversando sobre orar. A gente vai orando, ora. Está pedindo a Deus uma coisa, mas aí aquilo não lhe é devido. Você não pode ter aquilo. Ou você ainda não pode, ou se você tiver, vai ser a sua derrocada moral. Tem gente que pede uma situação financeira maravilhosa, tranquila, que não precisa trabalhar. Não pode, viu? Ademir quer renascer, como é que é? Bonito e rico, milionário, né, Ademir? Mas aqui, não pode ainda, calma, um dia ainda vai poder. Então, às vezes, o socorro do alto vem em forma de quê? De um tempo no cantinho do pensamento. Ou você destronca um dedinho, ou você destronca o pé, ou vem uma enfermidade. Ou é comer 1 quilo de sal mesmo. Sabe? Às vezes, assim, ou você perdeu o ônibus, perdeu o avião, ou então algum relacionamento que estava tóxico, é a palavra do momento, né? Tóxico, relacionamentos tóxicos, aí você não vai dar certo, finalmente há um consenso, separa, aí você fica pedindo a Deus para aquilo voltar, mas aquilo não vai ser possível mais, você tem que partir para outra, abrir a sua cabeça, abrir o coração. Então, às vezes, o socorro de Deus vem de outras formas. Nós temos que saber, entender, não é? Os avisos de Deus. Vou contar para vocês. Eu estava fazendo treino, um dia desse de manhã, numa varanda lá em casa, que eu faço treino. A minha companheira estava com problema seríssimo de estômago. Passando muito mal de estômago. Passando muito mal. Nisso, a nossa cadelinha, que se chama Alegria, veio ficar conosco e tem um pé de boldo. Gente, presta atenção, como é que são os sinais. E tem um pé de boldo bem grande nessa varanda onde eu faço treino. Do nada, a cadelinha começou, na frente da minha companheira, a comer o boldo. A comer a árvore de boldo. Qual que é o recado? Entendeu? Presta atenção, nós temos que ficar espertos, inteligentes, astutos, para prestar atenção. Aí eu falei com ela, aqui, olha os animais, ensinando aqui, ó. A alegria, a cadelinha, você já viu cachorro comer boldo? E ela tá que come boldo. Dito e feito, a minha companheira foi lá, pegou as folhas de boldo, macerou, tomou, melhorou. Vocês estão entendendo? Na minha cara. Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais. Uma nuvem que forma no céu, uma imagem é um sinal. Alguém que fala alguma coisa, uma oração de uma prece grande, uma frase,
sabe? Nós temos que ficar mais atentos, porque a gente fica muito, sabe como? Com o nosso umbigo. A gente fica, eu, meu umbigo, ou então a vida do outro. Quando a gente se centra, quando a gente foca na gente e em Deus, e cria esse ambiente gostoso, vibracional bom, tudo vai chegando, porque Deus nos quer felizes. Nós vamos, então, parar, né? Não vou ficar aqui até meio-dia. Muito obrigada, não é? Eu ia falar só uma coisa que você falou até no início, que quando a gente está tipo assim, nervoso ou pede a vibração, né? A gente pede esses sinais de Deus. Às vezes dá uma surpresa, você não consegue. Ela está lembrando isso mesmo que nós falamos, né? Quando nós entramos em desesperação, em desequilíbrio emocional, e não tomamos as rédeas do nosso emocional, do nosso psiquismo, não é? Nós perdemos as oportunidades, perdemos o contato, né? Desconectamos com os amigos espirituais. Mas os amigos espirituais, meus queridos, os nossos mentores, guias, protetores, anjos de guarda, eles continuam conosco, eles não nos deixam. Eles só não podem ser coniventes com os nossos desequilíbrios, com as nossas insanidades, com as nossas invigilâncias, né? Vamos, então, fazer a oração para encerrar. Nossa gratidão. Desculpem aí, meus queridos, os presentes, os desencarnados, os amigos de casa. Desculpa aí os atropelos, mas estamos juntos, né? Hoje é domingo de manhã. Estamos juntos e vamos agradecer, primeiramente, a Deus, este Pai de infinita misericórdia, infinita bondade, para cada um de nós, que nós ainda nem conhecemos a grandeza, todas as possibilidades que Ele pode fazer por nós. Agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria Santíssima, e ao nosso irmão Chico, querido do nosso coração, que esparge a sua luz, né, em toda essa cidade, nas cidades próximas, e que este amor e essas vibrações de paz, de alegria, de bem-estar, de saúde alcancem a quantos estão necessitados. Todos os nossos irmãos que possam ser alcançados por essas claridades divinas, que sejam todos alcançados, aliviados, e que nós todos possamos voltar aos nossos lares rarefeitos, mais fortalecidos, mais animados, mais felizes, que fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Portanto, sejamos felizes. Amém. Graças a Deus.